Nesta aula, vamos ver sobre os comandos dis e GameObject. Então, aqui na nossa cena, nós temos um cubo e uma esfera. O cubo tem um script chamado referenciamento, que tem uma referência para esfera, uma referência pública. Nesse script, referenciamento, nós temos aqui a referência pública para um GameObject, que no caso nós atrelamos à esfera. E aqui na função start a gente tem um comando debuglog, dois comandos debuglogs que mostram mensagens na tela. E no primeiro comando a gente está dizendo GameObject.name, ou seja, o que esse comando faz? Ele vai mostrar na tela o nome do GameObject ao qual esse script está atrelado. Então lembre que esse script referenciamento está atrelado ao cubo, então ele tem que mostrar o nome do cubo. Já na segunda linha, nós vamos mostrar o nome do GOBJ. O que é o GOBJ? É uma variável pública externa ao qual a gente referenciou a esfera. Então aqui ele tem que mostrar o nome da esfera. Salvando esse script e executando, nós vamos ver a mensagem do debug aqui no console e veja que ele mostrou primeiro o nome do cubo e depois o nome da esfera, como a gente esperava. Um outro detalhe, então aqui vocês veem a diferença entre referenciar uma variável interna, que no caso é o próprio GameObject, né? Eu uso esse comando GameObject, ou uma variável externa, né? Um GameObject externo que eu posso usar uma variável pública como essa. Ou posso usar uma busca por nome ou uma busca por tag, como eu já mostrei em outra aula. Um outro detalhe é que quando eu fizer essa referência interna através de GameObject, é opcional usar o nome GameObject. Eu posso, inclusive, omiti-lo e o programa vai reconhecer que name aqui se refere ao próprio GameObject ao qual esse script está atrelado. Então, se eu salvar desta forma e executar, eu vou obter o mesmo resultado. Executei e veja que no console eu obtenho o mesmo resultado que eu obtive antes. Ou seja, nesta situação, a atribuição GameObject ela pode ser suprimida, mas em outras situações nem sempre pode ser suprimida. Agora eu vou comentar essas duas linhas e vou falar sobre o dis. O comando dis, ele é autorreferência, ou seja, o comando dis, ele se refere ao próprio elemento que está sendo referenciado. Nesse caso, o comando dis está dentro desse script. Então, toda vez que eu falar o dis, eu vou estar me referindo ao script, ao próprio script. Agora, quando eu estou falando dis.GameObject, esse comando GameObject, ele traz o GameObject ao qual este script está atrelado. E aí eu tenho o nome, né, que é o próprio nome cubo. Da mesma forma, esse GameObject externo, GOBJ, também está atrelado aqui, também está aqui referenciado neste script. Então, se eu pegar o nome dele, também vai trazer a esfera. Executando aqui este script, este programa, vamos lá, executando. E eu olho novamente no console que aconteceu exatamente como eu falei, trouxe o cubo e depois a esfera. Então, qual a diferença entre essas duas linhas? Aqui eu chamei direto as funções GameObject e o GOBJ, que é o comando externo, que é a variável externa. Aqui eu usei o dis, que é uma referência ao próprio script, só que esse script reconhece essas duas variáveis. Muito bem, agora, se eu usar o comando aqui destroy, dis, né, para diferenciar, primeiramente vamos fazer assim, ó, destroy dis.GameObject. Então veja, e vou comentar a segunda linha. O que esse comando faz? Ele destrói o GameObject que está atrelado a este script, certo? Então eu vou salvar aqui. Quem é o GameObject que está atrelado a esse script? É o próprio cubo, né? É o cubo que tem o script referenciamento. Então, se eu executar esse código, vocês vejam que o cubo desapareceu, porque ele foi destruído. Agora, se eu vim aqui alterar essa linha, vou comentar esta linha e vou deixar essa, aqui eu estou dizendo que é para destroy this, ou seja, this é a referência para o próprio script. Então vamos ver o que acontece agora. Salvei meu script e executo. E quando eu olho aqui no cubo, eu vejo que o meu script sumiu. Eu vou voltar à simulação e fazer diferente. Vamos olhar aqui enquanto acontece. Vamos executar. E quando eu executo, eu vejo que o meu script é apagado. Certo? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui? Que o comando
GameObject se refere ao GameObject ao qual o script está atrelado. O comando this se refere ao próprio script que está sendo visto aqui, enquanto que uma variável externa se refere a um outro objeto ou até outro script ou até outro componente externo. Então é importante saber essas informações porque através dela a gente consegue manipular todos os elementos do Unity, seja o próprio script, seja o próprio objeto ou seja um objeto ou script ou componente externo do jogo.